O que será um espírito? É um fantasma? Uma imagem ilusória? Em geral, assim, sob uma forma indefinida, evanescente, o pessoal até põe aquele lençol, não é? Para simbolizar. Às vezes é uma visão terrífica, medonha, apavorante. Por quê? Porque é uma alma do outro mundo. É de outro mundo? De outro plano de vida. Então vai ver que ETs também são alma do outro mundo, não é? Porque não são aqui do nosso. Mas nós estamos falando outro mundo. É outro mundo, o lado de lá. Depois da morte. Então, um espírito seria um fantasma, mas é o fantasma de um defunto, de um morto, especialmente uma alma penada. Por quê? É o espectro de um morto que o povo crê que fica errando pela terra, porque parece que ele agiu muito mal, ele não cultivou as coisas espirituais, então ele pode se sentir assim, sem lugar certo e sem descanso. Nós às vezes temos esta ideia a respeito de espírito, e é por isso que o pessoal tem medo de espírito. As pessoas têm medo, falou em espírito, a pessoa arrepia. Mas é por causa destas ideias. Estas ideias, inclusive antigamente eles diziam que havia o tempo da escravidão, né? Então dizia que viam aqueles escravos carregando aquelas correntes, aquele sudário, gemendo, sofrendo. Mas olhe, à luz da doutrina espírita, esse quadro para nós tem que mudar completamente. Não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Os espíritos são os seres inteligentes criados por Deus e eles habitam o universo. Podem estar encarnados ou não em algum mundo corpóreo, mas eles são seres inteligentes. Eles são seres inteligentes. Como é que eles surgiram? Nós ficamos procurando a origem deles. Como é que eles surgiram? Bom, nós podemos dizer que eles tiveram um começo. Se eles tiveram um começo, eles não são eternos. Espírito não é eterno. Mas a gente não tem vida eterna? Nós temos vida imortal. Agora, não tem importância, já está tão consolidado falar vida eterna, não é? Contanto que a gente se entenda, mas em verdade os espíritos, eles não são eternos, porque eles tiveram um começo, mas eles são imortais, porque eles não morrem, não terão um fim. E eles surgiram, vieram de onde? Vocês já tiveram essa aula? A aula que falou da criação, vocês já sabem, é da individualização do princípio inteligente. Lembram? Deus criou 2 elementos gerais no universo. O princípio inteligente, do qual por transformações, por desenvolvimento, surgem todos os seres espirituais, e o fluido cósmico universal, em que também por transformações, modificações, surge tudo aquilo que é material. Então, do princípio inteligente, já se individualizaram muitos espíritos, mas outros estão ainda se individualizando, e outros ainda virão a se individualizar. Isso é importante, essa noção é espírita. Nós que entendemos assim os espíritos, nós temos muito a perguntar e a formar novas ideias. Vejam bem, se Deus fez a individualização de espíritos, está fazendo e vai fazer, então Deus está criando sempre, no sentido de que Ele está sempre promovendo essas transformações, esses desenvolvimentos. É tudo uma lei divina. O impulso é divino. Então Deus criou, continua criando e sempre criará os espíritos no sentido de individualizá-los. Agora, eles não se individualizaram ao mesmo tempo, na mesma época. Então, olha outra ideia interessante. Os espíritos não têm a mesma idade.
Há espíritos mais velhos e espíritos mais novos. Precisamos compreender isso, porque não podemos exigir de todos a mesma compreensão, a mesma capacidade. Há espíritos mais velhos, experientes e espíritos mais novos, não é? Nós gostaríamos talvez de saber quando, como é que Deus nos criou e em que momento o fez. Mas isso nós não podemos saber ainda, está fora do nosso alcance de entendimento. Não é mistério, não. É que nós ainda não conseguimos compreender. Como é que uma criança pode entender de álgebra? Não é? Aritmética, quando muito. Então nós ainda não temos condições, não é mistério nenhum. Mas está fora ainda do nosso alcance, do nosso desenvolvimento intelectual. Os próprios espíritos que conversaram com Allan Kardec, transmitindo as informações, eles disseram: quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento o fez, nada sabemos. Eles sabem que são a individualização do princípio inteligente, como todos nós, mas eles não sabem como e quando isto se deu, porque está lá mergulhado naqueles princípios dos tempos, não é? Então, para nós, esses espíritos que falaram conosco sabem mais do que nós, mas não sabem tudo ainda. Eles falam do que sabem, são espíritos verdadeiros. Eles falam coisas admiráveis, mas eles não respondem a tudo completamente, como coisas assim, não é? Mas eles falaram para nós sobre a natureza dos espíritos. Reparem que nós estamos falando eles, os espíritos, mas nós somos seres espirituais. Olha a nossa característica de inteligência. Talvez que vocês brinquem dizendo, alguns não têm muita inteligência não. A mínima que tiver já é característica do ser inteligente. Mais desenvolvida, menos desenvolvida, mas todos somos seres inteligentes e habitamos o universo. No nosso caso, nós estamos encarnados, não é? A nossa natureza, o que nós poderíamos falar sobre a nossa natureza? Alguns dizem, o espírito é imaterial. É uma expressão, mas o espírito é alguma coisa. É nada, ele não é, ele é alguma coisa. Então, como é que a gente poderia dizer, para não confundir com o elemento que é puramente material? Vamos dizer que eles são incorpóreos, não possuem corpos. Eles são uma substância diferente da matéria e essa substância escapa ao alcance dos nossos sentidos. Bom, alguma coisinha nós já aprendemos a respeito da natureza dos seres espirituais. Também aprendemos que o espírito não pode se dividir e estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isto é importante saber, porque muitas pessoas, quando às vezes começam a entrar em contato com as manifestações de espíritos, elas ficam muito assustadas, porque o espírito parece que está aqui, mas daí a pouco ele está lá, ele se movimenta e a pessoa diz, ele está em toda parte. Não, o espírito não se divide, ele é uno, ele é um indivíduo. Olha, individualização do princípio inteligente. Então ele não se divide e não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não. Mas ele dá a impressão, está aqui, está lá. A gente tem essa impressão que ele está em todo lugar. Ubiquidade seria a possibilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eles dão essa impressão porque eles irradiam suas forças e o pensamento com tal capacidade, agindo à distância, que para nós dá a impressão de que eles estão em todo lugar. A comparação melhor que eu acho que nós podemos fazer é com a televisão. Está lá o apresentador de um programa de televisão. Ele entra na nossa casa através do aparelho de televisão. Ele ri, ele fala, nós ouvimos sua voz, nos comunicamos com ele, sentimos a sua presença, mas o apresentador está lá, na nossa casa? Não,
Ali está a transmissão. Ele está lá na emissora de televisão e de lá irradia para muitos lugares. Ele não está em todos esses lugares ao mesmo tempo. Ele irradia seu pensamento, sua presença, através de meios técnicos aqui na Terra. Assim também os espíritos. Eles podem dar a impressão de estar em vários lugares, porque eles estão se irradiando. E o seu pensamento, aquela emanação dele, chega até nós. Uma pessoa ali sente, outra que sentiu, outra sentiu lá atrás. Mas em verdade ele é um só, está em determinado ponto. Bem, e a forma? Poderemos saber a forma que um espírito tem? Não, eles não têm forma definida para nós. Acabamos de dizer que a substância deles, o que os forma, é de natureza diferente da matéria. Como é que nós podemos vê-los e saber de uma forma deles? Estes nossos órgãos dos sentidos foram preparados para perceber essa matéria mais densa. Então, eles não detectam a presença espiritual. Nós vamos perceber os espíritos pelos efeitos que eles causam. Mal comparando, não é uma comparação perfeita, mas para nós termos uma ideia, nós não vemos a Deus, nós não podemos enxergar Deus. Deus é espírito. Nós só vemos Deus através dos efeitos que Ele causa, a sua criação, o que Ele produz. Em tudo nós vemos o Criador, Deus, mas nós não podemos vê-lo diretamente. Assim também, nós não podemos ver os espíritos. Nós só percebemos os espíritos pelos efeitos que eles causam. E geralmente os espíritos podem nos dar a impressão assim de um clarão, de uma chama, de uma centelha, às vezes até colorida. Depende da evolução do espírito, essa forma fugaz, luminosa com que ele aparece para nós às vezes. E sexo? Será que o espírito tem sexo? Quando a gente comenta estas coisas, eu acho que é mais difícil para o homem dos nossos dias, aceitar a sua realidade espiritual e abster-se de pensar na sua sexualidade. Parece que é um pouco difícil, não é? Mas os espíritos nós aprendemos com as revelações, com as informações. Não, os espíritos não têm sexo. Não tem sexo na forma como nós entendemos no corpo físico, os órgãos genitais, a sua função no corpo. Não, isso os espíritos não têm, não precisam, absolutamente. São os mesmos os espíritos que animam os corpos dos homens e das mulheres. Eu não sei não, pode ser que muito homem não gostou da ideia. E por quê? Não, eu sou homem. É formidável que a pessoa se sinta assim, bem adaptada ao seu corpo, à sua vida, à sua função. Mas nós temos que sair daquelas ideias antigas, muito condicionadas só ao corpo, pensar em nós mesmos mais como corpo do que como espírito, não é? Por que nós dissemos que são os mesmos espíritos que animam os corpos dos homens e das mulheres? Eles informaram que o espírito encarna como homem ou como mulher, segundo é o que mais convém para a tarefa que ele tem a realizar nesta encarnação. Isso é possível? Vejam bem, a questão de 50 anos atrás a mulher não podia estudar medicina. Eles consideravam indecoroso, imoral, a mulher ver os corpos nus das pessoas. Não, a mulher não podia estudar medicina. Era o conceito da época. Agora imagine um espírito que quer vir à Terra e trabalhar no campo da medicina. Ele quer vir como mulher? Naquela época? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele vai escolher um corpo masculino para poder exercer aquela tarefa. Agora imagine um espírito que quer conduzir ao bem uns 3, 4 espíritos que estão ligados a ele
e que ele sabe que ele precisa ajudar, estimular ao bem, mas para isso ele tem que conviver muito de pertinho, ele tem que ter laços profundos. E como é que a gente consegue laços mais profundos que a maternidade? Não é? Sim, há homens que são pais admiráveis e fazem bem a sua função de paternidade, mas a mãe carrega o nenenzinho 9 meses. Só o corpo físico do neném? Não, o espírito está ligado a ela. É uma ligação enorme, é uma dependência. A telepatia entre mãe e filho é uma coisa verídica. Então aquela ligação profunda que perdura no ser. Às vezes dialogamos com um espírito que parece muito difícil, ele está irredutível, e de repente aparece para ele a mãe dele. Ele se derrete. Para a mãe ele abre o coração, porque ali está o lastro do amor, da confiança, do devotamento. É quando mãe é mãe, né? Quando mãe é mãe. Porque uma vez eu falei para um espírito, quis enternecê-lo e falei, sua mãe. Ele disse, não, me fala dela. Ele tinha mágoa da mãe. Mas, regra geral, os espíritos se enternecem e confiam e abrem o coração para aquelas que foram suas mães. É um investimento espiritual admirável, esse da maternidade, que muita gente às vezes não quer reconhecer, né? Na Terra acha que a mulher fica escravizada, fica dominada, fica limitada, mas espiritualmente é um investimento maravilhoso de alma para alma. Então nós estávamos falando que às vezes um espírito quer vir ajudar 3 ou 4 almas. Às vezes ele tem ligação com elas, e quem sabe contribuiu para o seu desvirtuamento e agora ele quer ajudar, mas precisa ser de muito perto e com muito devotamento. Ele quer vir como mulher para ser mãe e ter aqueles 3, 4 filhos. Uma tarefa redentora. E nesse caso ele virá como mulher. Nós estamos falando assim, e naturalmente às vezes vamos levar tempo até assimilarmos bem essas novas ideias, mas não há promiscuidade, não há engano, não há confusão. Tudo que Deus faz é bem feito. E se Deus permite que nós, seres espirituais, possamos encarnar como homens ou como mulheres, não é causa de confusão, de sofrimento, de angústia, absolutamente. Nós temos a oportunidade de animar um corpo masculino ou feminino e nos ajustarmos, inclusive aos preconceitos, às ideias, às limitações. Mas nós podemos trabalhar com o corpo masculino ou com o corpo feminino e ter o nosso equilíbrio. Na psicologia, modernamente, já estão falando lado masculino, lado feminino. Todas as pessoas têm. E isto porque justamente traduz as vivências das muitas encarnações que já tivemos. Ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos. O grande problema é de nós termos equilíbrio diante do corpo que nos foi concedido para esta encarnação, respeitarmos esse patrimônio, compreendermos a nossa função nesta encarnação, na presente existência. Por que se confundir? Por que se perturbar? É a mesma coisa que alguém que nasce com o corpo de pele escura ou que nasce loirinho. Qual é o problema? Nós temos a necessidade da existência corpórea. Pode ser magro, gordo, alto, baixo, não importa. Importa o momento nosso de aprender, de viver, de realizar. Então, se tivermos o equilíbrio, a inteligência necessária para isso, nós usaremos o corpo com respeito, com correção. Não precisamos ter angústias. Eu acredito que acontece para algumas pessoas que elas se demoraram em um sexo, muitas experiências num determinado sexo. E quando precisam, às vezes sozinho não quer, mas pela lei divina, ele é constrangido a mudar. E a pessoa então vem para o sexo diferente. É para seu equilíbrio.
é para que não fique sempre nas mesmas experiências, é para que se desenvolva em toda a sua potencialidade muito mais amplamente. Mas como a pessoa estava muito fechada num determinado aspecto, acontece que agora ela encontra alguma dificuldade para se ajustar. A maioria não tem esse problema, a maioria não tem, mas há uma minoria e que estão assim numa mudança que lhes parece muito difícil para o momento. E nós então dizemos assim: o que fazer? Você vai viver com esse corpo da melhor maneira possível. Quanto possível você vai sublimar. Algumas pessoas dizem: não, mas vai ficar sem se realizar. O que é nos realizarmos? Nós espiritualmente somos seres que já vivemos, já experimentamos de tudo. Por quê? Só nesta encarnação é que nós temos a experiência sexual? Nós vimos lá daquelas formas primitivas de vida. Nós já vivemos tudo. Ou é só esta encarnação? É agora e nunca mais. Ah, se eu não tiver experiência sexual, eu não me realizei. Realizar-se é realizar espiritualmente. É desabrochar o sentimento, a compreensão, capacidade de ação. Não é simplesmente sexo. Faz parte também da vida. Mas não é especificamente isto, não. O nosso objetivo. Não é? Então, quando nós compreendemos dessa maneira, nós temos a oportunidade de nos acalmarmos e nos ajustarmos. Vamos ver o que é possível fazer. E se alguns companheiros ou companheiras estão meio desequilibrados por essa mudança de uma encarnação para outra, nós temos que ter respeito pela dificuldade deles, respeito, compreensão com aquela criatura que é irmã nossa, filha de Deus. Nós temos que ter respeito. A pessoa tem que ser ajudada e orientada. O pessoal diz que é uma opção talvez que fez do lado de lá para encarnar agora, com esta dificuldade toda, para superar. Deus não nos fez para sofrer ou para o mal. As circunstâncias todas são para nos desenvolver interiormente. Então todas as dificuldades, aparentes limitações que sofremos, são para que nós possamos experimentar em outra faixa, em outro campo, para que desenvolvamos completamente o nosso eu. Senão a gente só desenvolve num campo. Eu me recordo que a nossa professora de psicologia, no normal, ela nos dizia que às vezes a pessoa fica fechada numa experiência. Por exemplo, se sai bem no piano e a pessoa não quer fazer outra coisa, só quer tocar piano. Porque no piano ela se sai bem, enquanto que em outras coisas não. Mas ela não pode viver só tocando piano. Ela tem que viver formando a família, ela tem que se relacionar. Nós sabemos que há virtuosos que se dedicam extraordinariamente, quem sabe também é uma tarefa, uma missão. Mas as pessoas comuns não podem ficar só tocando piano. Nós temos que desenvolver o nosso eu nas suas várias potencialidades, naquilo que no momento, na presente encarnação, está sendo possível realizar. Bem, tudo isto só para falar que os espíritos não têm sexo na forma corpórea como nós pensamos. Para nos sentirmos seres inteligentes, filhos de Deus, quer habitemos corpo masculino ou feminino, e assim vejamos as outras pessoas, não é? E a movimentação dos espíritos? Os espíritos se movimentam com a rapidez do pensamento. Pensou, já está lá. Maravilhoso, não é? Mas quando o espírito não tem muito equilíbrio, acontece isso, às vezes a pessoa está se comunicando após a desencarnação. E ele não se preparou muito bem na disciplina do pensamento, ele não tem uma fixação de alguma coisa espiritual. E sabe o que acontece com o espírito? Onde ele pensa, ele vai, e ele fica como num redemoinho. Ele não tem parada, ele não tem descanso, ele não se fixa. Ele diz: eu não paro, eu estou num redemoinho, o que é isso? Porque ele não sabe disciplinar o pensamento.
Basta apenas isso, a gente o ajuda e ele sai daquele aparente redemoinho, não é? Mas sim, o espírito pode percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Mas se ele quiser ir mais devagar, observando alguma coisa, ele pode. Assim como nós aqui na Terra, se estivermos com pressa, não queremos olhar nada, queremos ir direto para o nosso objetivo. Mas se temos tempo, vamos apreciando a natureza ao nosso redor, não é? A matéria não constitui obstáculo para o espírito, mas não pode constituir mesmo. Ele é de uma substância diferente, nós não podemos nem comparar. Então a matéria não oferece resistência nenhuma para ele. Nós não compreendemos isso perfeitamente ainda, mas é razoável. Se ele não é matéria, a matéria não é obstáculo para ele. Mas os espíritos pouco evoluídos, para eles, às vezes a matéria parece obstáculo. Parece. Porque eles têm ainda um corpo espiritual, um perispírito tão denso, que quando eles vão numa porta, se a porta está fechada, eles têm a impressão que eles não conseguem passar. Mas em verdade ele conseguiria passar a porta sim. A maioria dos espíritos não encontram mesmo obstáculo nenhum na matéria. Não quer dizer nada para eles. Então o pessoal entra no quarto correndo porque viu um espírito lá, entra no quarto e fecha a porta. E o espírito passa. Se esconde dentro de um armário, não adianta, o espírito está lá. Ele não tem obstáculos na matéria. Nossa, eu estou ficando com medo desse espírito, hein? Ele vai em toda parte. Espera lá. Vamos ver a destinação. Para que Deus criou o espírito, hein? Deus faz alguma coisa inútil? Ou alguma coisa má? Não. Então, uma vez que Deus nos criou, é porque nós temos uma função importante, natural, útil na vida universal. Eu gosto de comparar às vezes com a minhoca. Para que Deus criou uma minhoca? E que coisa insignificante, feia, vive dentro da terra, mas olha a minhoca arejando a terra. Ela transforma a terra que ela absorve, ela restitui, quimicamente transformada, melhorada. O pessoal usa as minhocas como fertilizante, né, para fertilizar um campo. Então nós vemos que há uma finalidade, até numa minhoca. E nós pensamos que nós, seres inteligentes da criação, não temos uma finalidade, brotamos como cogumelo, não temos uma utilidade, uma missão, uma tarefa. Temos uma missão. Qual é a minha missão? Viver, aprender, servir. Nada especial, como todo mundo. Bem, então nós temos uma função valiosa, importante, ainda que simples, e de acordo com a nossa capacidade. Às vezes vai da simples animação da matéria, mas há espíritos que concorrem para a manutenção da harmonia universal. Eles têm capacidade para isso, então a tarefa deles é essa. Nós não poderíamos fazer o serviço que eles fazem, não temos ainda esse desenvolvimento. Agora, outra ideia importante que o Espiritismo nos dá sobre nós mesmos, os seres espirituais. O espírito pré-existe ao corpo, não foi criado ao mesmo tempo que o corpo. O corpo às vezes tem 50 anos, o espírito tem sei lá quantos, milênios. Desde o comecinho até a sua individualização, até alcançar a escala humana, levou muito tempo. Porque vocês pensam que nós somos de ontem? Nós, com essa inteligência mediana, essa capacidade de desenvolvimento que temos, nós já vivemos bastante. E não fomos criados quando o nosso corpinho nasceu, veio à luz. Aí é que Deus soprou em nós o espírito? Não. Aliás, nós já estávamos animados espiritualmente dentro do ventre de nossas mães.
Desde o começo da concepção, nós já estávamos lá. O corpo é que não permitia a nossa expansão perfeitamente, mas nós já estávamos lá, moldando o nosso corpo, não é? Bem, nós nos encarnamos assim. Nós já existíamos. Quando eu falo isso, eu preciso sempre lembrar, Jeremias, não é? Ele diz assim: antes que no ventre de tua mãe fosses criado, eu já te conhecia. E antes do teu nascimento, eu já te havia designado e consagrado profeta das nações. No plano espiritual, antes de nascer, ele já era conhecido por suas qualidades. E ele então veio para uma tarefa, uma missão. Ele foi escolhido antes de encarnar, pelas qualidades que já apresentava. Isso está lá na Bíblia, não é? Conhecimento antigo, mas os Espíritos estão nos confirmando. Nós não fomos criados ao mesmo tempo que o corpo. Nós já existíamos antes do corpo e encarnamos, nos ligamos à célula formada pelo homem, pela mulher, e nós então começamos a estimular aquele desenvolvimento e moldamos o novo corpo. Foi assim que nós encarnamos. Durante a encarnação, aí nós ficamos assim presinhos no corpo, né? Estamos sempre encaixadinhos no corpo. Estamos não. Nós não somos escravos do corpo, não. Em algumas condições a gente transcende ao corpo. E a gente pode atuar como um espírito liberto de corpo. Nós temos os chamados estados de emancipação parcial, desdobramento, sonambulismo. Não é verdade que no sonambulismo a pessoa anda de olhos fechados e não esbarra nas coisas, não. Porque ela tem espiritualmente sentidos para perceber, não depende dos olhos para enxergar materialmente. Ela está transcendendo ao corpo, agindo como um ser espiritual. No transe mediúnico também, no êxtase, assim por diante. São estados especiais em que a pessoa age fora do corpo, extracorpo. Modernamente eles chamam isso experiências fora do corpo. E muitas pessoas apresentam esse fenômeno. Gosto sempre de comentar, porque esse foi um fato verdadeiro, então eu posso citar. Eu trabalhava na prefeitura e me trouxeram uma das companheiras lá de uma repartição para conversar comigo, porque sabiam que eu era espírita. Ela dizia assim: eu já estou deixando o meu corpo, eu vou morrer logo. E estava em prantos a companheira. Por quê? Eu perguntei: o que está acontecendo? Ela disse: eu já me vejo fora do meu corpo, eu estou deixando o meu corpo, um dia desses eu não posso voltar mais para ele. Ela só tinha a possibilidade de desdobrar-se conscientemente e não sabia. Ela pensava que estava morrendo. Morrendo coisa nenhuma, estava tendo experiências fora do corpo. Apenas isso. O espírito existe, está encarnado, mas em certos estados se afasta do corpo e às vezes guarda consciência e pode observar, não é? Mas um dia, quando o corpo morre por lesões, por velhice, esgotamento da carga vital, acidente, doença. Então o corpo morre, perde a vitalidade. Aí o espírito não pode mais agir sobre ele. Faltam-lhe as condições para movimentar o corpo. E a gente então às vezes vê um espírito que está desencarnado. Ele diz: eu morri, não posso morrer, eu quero meu corpo, eu quero voltar para a minha casa. Calma aí. Tudo tem solução. O que não é possível, não é possível. Calma, vamos ver o que é possível fazer. Aí depois ele vai descobrir a vida espiritual, ele vai reencontrar amigos espirituais, parentes queridos, e vai compensar para ele. Deixa parentes aqui, mas encontrou outros do lado de lá. Mas enquanto ele não sabe, ele quer movimentar o corpo de novo e não consegue. Não consegue porque falta vitalidade ao corpo. O corpo morreu.
e o espírito desencarnou, desligou-se da carne, não é? Uma coisa importante é que nós estamos falando nas entrelinhas, mas agora vamos falar. Nós somos seres evolutivos, nós evoluímos. Eu sou assim. Não, você está assim. Mas você é uma coisa diferente, você é um espírito que evolui. Você é um ser evolutivo. Então é quando nós vivemos aquilo que sabemos, aquilo que podemos, que nós vamos cumprindo um papel no universo, mesmo que a gente saiba ou não, mas está cumprindo um papel no universo. E em compensação nós estamos evoluindo. Da nossa própria atividade, nós retiramos o nosso desenvolvimento. Deus é bom pagador. Não precisa pedir salário para Deus, porque naquilo que você vive, no que você executa, você já está tirando o resultado. Então os espíritos vão desenvolvendo, aprimorando suas faculdades. Quanto mais evoluem, mais eles vão poder usufruir dessas faculdades. Uma pessoa tem uma linda voz, mas não estuda canto. Então ela tira o mínimo da voz dela. Se ela estudasse canto, que maravilhas ela poderia fazer com sua voz, usufruindo daquilo que podia produzir. Então nós, das nossas faculdades todas, de tudo que sabemos, de tudo que podemos, se nós exercitamos, nós tiramos disso aquela experiência e aquela capacidade desenvolvida e usufruímos dela. A mesma coisa, por exemplo, é a pessoa que desenvolve os seus músculos, faz malhação, faz a fisioterapia. Então, depois desse seu exercício, ela usufrui das condições desenvolvidas. Assim também o espírito usufrui das condições espirituais que ele desenvolveu. Sim, porque eu estou comparando com o corpo, mas eu não estou pensando que o espírito vai desenvolver músculos, não é? Vai desenvolver qualidades espirituais importantíssimas. E é aí que às vezes a pessoa tem paz ou não tem. Tem visão construtiva da sua vida e do mundo ou não tem, porque não se desenvolveu espiritualmente. E a coisa mais admirável, nós dissemos que Deus não faz nada inútil, não faz nada mal. Nós vamos também dizer que Deus não faz nada que não seja equânime, igual para todos. Deus não tem queridinhos, privilegiados. Há pessoas, há espíritos que estão apresentando grandes qualidades, então são chamados os eleitos do Senhor. É uma forma de falar. Vocês me perdoem, mas eu vou fazer uma comparação também bem terra a terra, para a gente entender essa história de eleitos do Senhor. Você tem visitas para o almoço e você vai à sua horta escolher o alface que você vai apresentar para as suas visitas. E há muitos pés de alface, você olha, qual que você vai escolher? O que está bem desenvolvido, folhas verdinhas e tenras. Aí você pega aquele, é o seu eleito. Mas por que você elegeu aquele? Porque ele apresentou condições. Ele apresenta condições. Então as pessoas que apresentam condições espirituais, morais, do sentimento desenvolvidas, nós dizemos, esse é o queridinho de Deus. Faz como ele, que você vai ser igualmente queridinho de Deus. Deus não tem preferências, mas nós somos eleitos pelas possibilidades de executar estas ou aquelas tarefas. Deus ama a toda a sua criação. Então vamos ver assim a equanimidade de Deus, a igualdade no processo de evolução para todos os espíritos. É igualzinho. Todos começamos do mesmo ponto, o mesmo ponto de partida. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Isso significa que nós não éramos tão complexos como somos hoje. E nós não sabíamos quase nada. Hoje sabemos um pouco mais. Esse foi o começo, o princípio inteligente.
ele era simples e ignorante. Todos começamos assim, só que começamos em idades diferentes, lembram? Em épocas diferentes. Mas todos começamos da mesma maneira. Passamos pelas mesmas condições básicas. Nós temos o mesmo potencial. Ah, não creio. Veja Francisco de Assis e veja a gente. Mas Francisco de Assis desenvolveu, mas o potencial é o mesmo nosso. Temos o mesmo potencial de um Francisco de Assis? Temos. O mesmo. O potencial é o mesmo. É como semente. A gente olha uma árvore frondosa, cheia de frutos, a gente diz que bela árvore. A gente pega uma sementinha da árvore e diz, uma sementinha, ela tem tudo o que aquela árvore tem, só em grau diferente de desenvolvimento. O potencial é o mesmo. Nós não precisamos ter inveja de ninguém, mas temos que respeitar a diferença de graus de desenvolvimento, não é? Pelo próprio trabalho e ao longo do tempo é que cada um desenvolve o seu potencial. Por isso nós temos interesse em trabalhar, em desenvolver, em estudar, experimentar, agir. Nós temos interesse, nós entendemos a vida, entendemos que isso é o nosso caminho de desenvolvimento, é o nosso progresso, é a nossa felicidade que estamos construindo, não é? E nós temos a mesma destinação, a mesma, não vai ficar ninguém perdido, ninguém. A obra divina tem um caminho traçado por Deus. Todos vamos chegar à perfeição. E perfeição, o que será isso, hein? Bom, o que nós podemos supor no nosso grau de evolução? O pleno desenvolvimento das nossas potencialidades. Nós somos sementinha, mas nós pensamos, quando eu tiver desenvolvido todo o meu potencial, eu estarei na plenitude, na perfeição do meu eu. Isso é a perfeição, é para lá que a gente caminha, através das reencarnações. Mas só que quando a gente desenvolve assim, a gente que usufrui. E essa é a felicidade. Porque você usufrui, você sabe o que fazer, quando fazer, quanto fazer, para quem fazer, você sabe tudo. Então você tem o potencial e sabe como agir. Ora, você só vai produzir o bem ao seu redor, em si mesmo. Você tem inteligência, você tem o potencial desenvolvido, você sabe o que viver. Não é assim mesmo que a gente nota na vida? Tem gente que não sabe viver. Quer o que quer, como quer, quando quer. Não funciona dessa maneira. Não funciona. É dando que se recebe. Hein? Se eu dou, eu fico sem. A pessoa no seu egoísmo não percebe, no seu materialismo. Ela não sabe que é verdadeiro isso que Francisco de Assis fala. É dando que se recebe, porque nós abrimos nosso coração, nosso sentimento, agimos, partilhamos, e com isso nós adquirimos experiência para nós mesmos, desenvolvimento para nós mesmos, e ainda granjeamos simpatias, amizades, merecimentos espirituais, acompanhamento espiritual superior. É dando que se recebe. Mas a gente não sabe. Quando a gente dá um pouquinho assim, a gente ainda fica esperando para ver se a pessoa diz obrigado. A gente não dá com generosidade como Jesus recomendou. A gente dá e fica esperando para ver se tem gratidão, não é? E se não vem, a gente diz, está vendo? Não adianta. Nós ficamos presos. A gente, às vezes, doa para uma pessoa e recebe da vida. A vida tem seus mecanismos. Não quer dizer que aquela pessoa vai retribuir a você. É dando que se recebe. Oferece para a vida universal e recebe. Temos que pensar na ligação do espírito com a matéria aqui na Terra. Quando é que começaram os espíritos a se ligarem à matéria deste mundo? Começou há muitos milênios atrás. E quando aquele princípio inteligente se uniu à matéria também primitiva do nosso mundo, o
O que ele conseguiu formar? As formas mais simples de vida, aquelas espécies bem inferiores, mas foi desenvolvendo. A evolução anímica é um fato, o espírito agindo sobre a matéria em formas mais primitivas, mas construindo formas cada vez mais desenvolvidas, até chegar aonde? Na espécie humana. A ciência está certa quando fala dessa evolução? Está. Na parte corpórea, o espírito agindo sobre a matéria. Então eu fui um gato? Coisa nenhuma. Você foi o espírito que animava o gato. O corpo era de um gato, mas você nunca deixou de ser espírito, não é? Então nós fomos até a espécie humana. Nessa trajetória evolutiva, o princípio inteligente começou exercitando suas faculdades, da irritação à sensibilidade, depois da sensibilidade ao instinto, do instinto até a inteligência. E aí alcançamos o grau de humanidade. André Luiz nos fala que nós atingimos esse grau quando completamos o pensamento contínuo. Porque os animais já apresentam às vezes algum pensamento. A gente percebe pela atitude deles, pelas reações, mas eles não conseguem manter aquele pensamento contínuo como nós. E nós temos um pensamento contínuo. Havia até uma poesia muito interessante que dizia assim: meu cérebro é moinho tenebroso, é moinho que gira sem cessar, um vento lento e misterioso falo girar, e a roda gira e de girar não cessa. Eu sempre a moer o pensamento, trigo infinito. É assim o nosso pensamento. Queremos parar de pensar, consegue? Não consegue. Nós temos o pensamento contínuo, e esse pensamento contínuo que alcançamos quando chegamos na escala humana, o nosso corpo ainda podia ser bem rude, poderia parecer até como um macaco, mas por dentro, espiritualmente, já não éramos não, porque nós já conseguíamos manter o pensamento contínuo que nos dava consciência de nós mesmos, já nos dava consciência de alguma coisa mais. Então nós estávamos alcançando a escala humana, E aí, agora seremos sempre seres humanos? Não, nós temos que partir para a angelitude. Nós somos semente de anjo. Nós temos que alcançar o desenvolvimento daqueles seres que os homens chamaram de anjos. Como é um anjo? Ele é formidável. Tem um pensamento desenvolvido, maravilhoso, uma capacidade de ação, um sentimento puro. Ele chegou lá. Ele desenvolveu o potencial, nós ainda não. Mas nós já somos seres humanos. E como seres humanos, nós não precisamos ser animais, hein? Nós éramos animais. Animávamos corpos inferiores. Agora não mais. Já atingimos a escala humana, agora é cultivar essas qualidades, desenvolver, até que a gente chega a ser um anjo, a angelitude. É para lá que nós estamos rumando, não é? Queremos falar também do estado em que fica o espírito quando ele desencarna, ele desligou-se da matéria. Está no plano espiritual, está do lado de lá da vida. Mas ele ainda vai reencarnar, ele não terminou as experiências dele. Ele, por exemplo, se está ligado ao planeta Terra, ele está nessa atmosfera fluídica que envolve a Terra. E ele vai voltar a encarnar novamente. Então, quando o espírito está no intervalo entre duas encarnações, nós costumamos dizer que ele está na erraticidade. Essa palavra é tirada de expressões antigas. E ele então errante vagou por todo o jardim. A gente pensa que está errando. É no sentido antigo da palavra. Vagando, se movimentando, sem preocupação, sem destino, não é? Então daí dessa palavra errante, espírito errante, veio o estado na erraticidade, no intervalo entre duas encarnações. E nesse intervalo entre as duas encarnações, que será que o espírito fica fazendo? Que ele fica fazendo?
Ele vai ser mais ou menos feliz conforme ele tem agido bem ou mal na existência que ele terminou. Mas ele não está parado, o progresso é constante. Então ele pode progredir, adquirir conhecimentos, exercitar suas faculdades. Mas ele não tem corpo. Não tem corpo, mas tem o corpo espiritual, tem inteligência, tem pensamento, tem sentimento, tem capacidade de ação. Porque só no corpo é que a gente tem vida? Corpo embota as nossas possibilidades. Não é tudo. Nós em espírito somos muito mais. Mal comparando, como se fosse um iceberg. Aqui na Terra parece só uma pontinha nossa. Por dentro de nós, nós somos muito mais, muito mais. Ah? Então nós vamos lá na erraticidade, progredindo, modificando até nossas ideias sobre a vida. Às vezes o espírito desencarnou e ele dizia assim, morreu, acabou. Agora do lado de lá ele diz assim, morreu, não acabou. Ele progrediu no entendimento dele, não é? Kardec comenta um caso assim, por exemplo, 2 homens que brigavam muito por poder, situações, e os 2 desencarnaram. Os 2 estão lá do lado de lá e dizem assim, um olha para o outro e diz assim, que tolice a nossa, hein? Estávamos brigando por causa de casa, de carro, de posição social, ó, ficou tudo lá. Nós aqui somos só 2. Temos razão para ter inimizade conosco? Não temos. Mas nós estávamos lutando por tudo aquilo, agora nenhum dos 2 tem. Ah? Então nós progredimos no entendimento do lado de lá da vida. Mas vamos ter de reencarnar para novas experiências no mundo material. Uma coisa é a gente pensar, raciocinar, parece que entendeu. Outra coisa é vir na prática para ver se entendeu mesmo, se sabe viver corretamente, não é? Então nós voltamos para uma encarnação para pôr em prática aquilo que aprendemos, cumprir o nosso papel no universo e continuar a progredir. Quando nós falamos assim do espírito, suas possibilidades, vocês vão reparar que quando a gente fala, mas o espírito isto, depende da evolução do espírito. Ah, mas então o espírito consegue caminhar com a rapidez do pensamento? Depende da evolução do espírito. Todas as qualidades, situações dos espíritos dependem do grau de evolução em que ele se encontra. Não é igual para todos, porque nem todos estão no mesmo grau de desenvolvimento. Aí falamos tanto, esperamos ter passado a vocês algumas ideias à luz da doutrina espírita sobre nós, os espíritos, não sobre eles, os espíritos, nós, os seres espirituais inteligentes que habitam o universo, no mundo corpóreo ou no plano espiritual. Algumas ideias que são simples, mas são revolucionárias. Nunca mais, depois que conhecemos doutrina espírita e chegamos a entender, nunca mais vai nos faltar autoestima. Nós somos filhos de Deus. Bom, um filhinho ainda meio, né? Mas somos filhos de Deus. Ainda não estamos desenvolvidos, mas não é verdade que a gente tem mais carinho com os que não estão desenvolvidos? Ah? Então, nós temos o amor de Deus, a estrutura da vida universal. Nós vamos ter na próxima aula, vocês vão falar dos espíritos, a classificação dos espíritos e dos mundos. Vocês vão ver as equipes espirituais que nos protegem. Não posso avançar porque senão saímos... Mas talvez possamos ouvir alguma pergunta. Dá tempo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Estamos ao dispor. Sim. Não entendi essas 2 reencarnações que os espíritos falam. Repita para mim. 2 reencarnações que fica sem o corpo, é isso? Que fica sem o corpo? Não, eu não disse isso. Eu disse que entre uma encarnação e outra, nós continuamos vivendo no plano espiritual. Mas ainda vamos ter que reencarnar. E que esse estado de estar no mundo espiritual, entre 2 encarnações, uma que deixamos e a outra que vamos começar,
certo? Chama-se de erraticidade, certo? Diga. Por favor. A primeira relação que eu estava falando da relação que nós evoluímos como humanos, né? Nós como espíritos evoluímos como animais, que hoje estamos num plano mais desenvolvido. Na escala humana. Isso quer dizer, por exemplo, as atuais animais existentes aqui no planeta são espíritos ainda não evoluídos? Ou como é que funciona essa relação? A psicologia está estudando, por exemplo, os gorilas, chimpanzés, e eles notam nesses animais e em outros animais, eles notam uma inteligência, que eles observam, eles comparam, eles deduzem. Então nós vemos aí o princípio inteligente. Enquanto estamos na fase do animal, nós não chamamos de espírito ainda. Nós dizemos, é o princípio inteligente que está passando por essas experiências, está em evolução. Agora, quando chega à escala humana, mesmo que sejam os seres bem primitivos humanos, aí nós já dizemos, aí é o espírito. Então é daí que surge os espíritos, porque a senhora disse também... Certo. Embora nós somos espíritos, às vezes estamos aqui há milênios, existem constantemente espíritos se formando... Sim, sim. E o interessante é que às vezes a pessoa diz assim, mas isso não tem fim? Nós perguntamos se o universo tem fim. Será que tem? Ele não está em expansão constante? Agora, nós podemos alcançar isso e entender perfeitamente? Ninguém, a gente constata o fato. Nós constatamos o fato de que existem seres se desenvolvendo e atingindo escalas de pensamento. Certo? Só que às vezes não é como o nosso ainda. Mas a gente nota que passou por lá. Vimos, por exemplo, nessa aula sobre a criação, eu trouxe para os companheiros verem 4 desenhos de embriões. Um era de tartaruga, um era de peixe, um era de macaco, o outro era de um ser humano. Mas na fase de embrião, você não conseguiria distinguir. E o embrião humano mostra todas as fases anteriores pelas quais ele passou para chegar a esse desenvolvimento. No corpo, não confunda. Nós nunca fomos aquele embrião, nós fomos o princípio espiritual que animou aquele embrião. É isso que a gente precisa fazer a diferença. Espírito é uma coisa, corpo é outra. O corpo é formado pelo espírito, é impulsionado pelo espírito, segue as suas leis. E o espírito, trabalhando com isso, retira a experiência, o conhecimento, o desenvolvimento dele, espírito. E o corpo também sofre transformações. É uma obra admirável, maravilhosa, inteligente. E essa é a nossa explicação que os espíritos deram. Isso foi em 1857. E no livro A Gênese, de Allan Kardec. Naquele tempo, falar em evolução através das espécies animais era temerário. Mas os espíritos estavam avançando e dizendo para a humanidade de onde nós viemos. Aí o pessoal diz assim, então nós somos macaco? Nunca fomos macaco. Nós animamos corpos que tinham aquela forma. Nós sempre fomos seres espirituais. Nunca perdemos a nossa natureza. Nós não éramos um animal que virou espírito. Nós éramos um espírito animando formas de vida. Quando os médiuns veem um espírito, quando uma pessoa vê um espírito, ela não vê o espírito, ela vê o corpo através do qual o espírito se manifesta. É um corpo de fluidos. Eu, por exemplo, estou falando aqui, você não está me vendo. Você não pode me ver. Você vê o corpo através do qual eu me manifesto. Eu, espírito, você não vê de jeito nenhum. Eu olho para vocês e eu noto vocês, a inteligência, a emoção, através do que vocês produzem no corpo.
Eu não vejo vocês espíritos. Agora, eu tenho a compreensão de que vocês são seres espirituais, que estamos todos unidos. Somos todos filhos do mesmo Pai Criador. E aí nós podemos compreender. Hoje estou falando bastante de Francisco de Assis. Mas veja, Francisco de Assis chamava irmã água, irmão fogo, para os animais, em tudo ele via irmandade, não é? Não quero dizer que o fogo é um espírito, que a água é outro espírito, não é bem isso. Mas ele identificava que tudo está dentro da criação, servindo, irmanado, não é? É uma compreensão linda de Francisco de Assis. Mais alguma perguntinha? Diga. O espírito, ele pode regredir e voltar a ser um espírito inteligente? Jamais. Essa é uma coisa admirável. Quando a gente vai conhecendo a obra divina, a gente vê que é uma sabedoria que criou tudo isto. Então a evolução é sempre para frente, para o alto. Não há regressão. Os espíritos não regridem. Nós podemos estacionar, demorar para avançar, mas não podemos regredir. Outra comparação assim, meio terra-terra, mas é para ver se a gente desperta. Um brilhante, mesmo no lodo, é um brilhante. Um espírito humano, mesmo que está errado, vivendo experiências desagradáveis, experiências que nós diríamos, é uma coisa terrível, é lama, mas ele é um filho de Deus e ele não perde sua natureza. Nunca. Só que temos mais uma perguntinha lá atrás, parece que a moça estava ali. Em seguida, você. Não, eles não assumem. Quando o espírito deixa o corpo, geralmente ele mentaliza naquele corpo espiritual a forma que ele se imagina, ele mentaliza, ele molda. Então a pessoa continua se sentindo como ela é. Aquele corpo de fluidos é muito plasmável. Vocês vão ter uma aula sobre perispírito, que é o corpo espiritual. Então não dá para a gente avançar muito. Mas o espírito, quando ele desencarna, às vezes ele não sabe que morreu. Ele diz, como? Eu tenho um corpo. Olha meu corpo aqui. Ele tem o corpo espiritual, que é bem semelhante ao que ele tinha. E para ele é consistente. Então ele não vê diferença. Ele não acha que... Ele não se sente assim, o que eu sou? Não sou nada. Não, ele se sente um corpo, porque ele tem o corpo espiritual. O apóstolo Paulo dizia assim, semeia-se corpo animal, desperta corpo espiritual. Para a terra vai o corpo de matéria. E o que se liberta, o que ressurge, o que aparece, é o corpo de fluidos, o corpo espiritual, com o qual o espírito se manifesta. Deu para formar uma ideia? É uma pergunta, se a gente pode regredir então moralmente. Moralmente também não. O que a gente pode por exemplo, às vezes vou fazer uma comparação com a vida. Um homem está vivendo até os 40, 45 anos, parece que está tudo em ordem, cumpriu tudo direitinho. E de repente ele desanda, modifica os costumes, se corrompe. A gente vai dizer, nossa, ele degenerou. Não, ele estava às vezes mantido por costumes, a educação, mas ele não estava aceitando, ou feliz, ou sabendo que aquilo era assim. Quando de repente ele diz, minha vida está acabando, porque principalmente para o homem é a sexualidade, não é? Então ele acha que está acabando a vida dele. Minha vida está acabando e eu não gozei, eu só cumpri. Sabe de uma coisa? Eu vou viver minha vida. E aí ele desanda. Ele voltou atrás? Não, ele estava contido e revelou a sua verdadeira natureza ainda. Através das experiências, quando ele entender o porquê e para quê, aí sim, ele segue um caminho, porque ele diz, este é o caminho. Não estou perdendo nada, eu estou fazendo o que é bom, o que devo, o que vai me trazer resultados. Então ele tem uma compreensão diferente. Então parece que ele degenerou,
mas não degenerou. E se ele tiver, por exemplo, uma enfermidade, se vier para ele um Alzheimer, se vier qualquer coisa, você vai pensar que ele degenerou? Não, aí é o corpo que não corresponde ao artista para trabalhar com esse corpo. Um pianista célebre vai tocar piano, mas o piano está cheio de falhas. Não é ele que degenerou, é o piano que não tem as cordas necessárias, certo? E outra pergunta é, depois da raça humana, tem algum corpo material mais desenvolvido? Nós ainda não temos, porque o Espiritismo, as informações espirituais, eles nos dizem que mesmo nos mundos mais elevados, a forma provavelmente é a semelhante à da espécie humana, a estrutura. Nós não podemos fazer pesquisa ainda, temos que aguardar o desenvolvimento da ciência e ver como é que eles são, não é? Então nós não podemos entrar. O Espiritismo, ele não tira os nossos pés do chão. Ele leva a nossa mente às alturas, mas ele não tira o nosso pé do chão. Não vai afirmando coisas sem saber, certo? Coisas que são prematuras para nós e que não influem na nossa experiência, necessidade de experiência e progresso agora. Então, nós não temos condições, por enquanto, de saber. Eles dizem que os espíritos são muito evoluídos em certos planos, mas eles não se preocupam em nos falar da forma desses espíritos. Quando está entre uma encarnação e outra, como a senhora disse, na atividade, a gente também tem experiência de evolução ou só através da encarnação? Tem, porque lembra que nós dissemos que a pessoa entende o que não entendia antes. Ela tem estudos, ela tem aprendizados, os mais variados relacionamentos. A vida continua do lado de lá. Ela é em constante evolução. Agora, certas experiências e realizações precisa do campo material. Porque você não pode ficar só no plano espiritual, com os fluidos, com as forças de lá, e você não tem experiência nenhuma da matéria do campo terreno. Você tem que ter o desenvolvimento no conhecimento da matéria, como cientistas, como geólogos que estão aprendendo como funciona o corpo humano e as coisas. Nós estamos aprendendo tudo isso. O companheiro, o senhor ali, queria fazer uma pergunta? Por incrível que pareça, é a mesma pergunta. Então está bem. A pergunta que eu faço é se existe a possibilidade de uma pessoa desencarnar e eu orar para essa pessoa ela ter encarnado novamente, se o espírito ela tem essa reação de saber que eu estou orando para ela, que eu penso nela. Sempre, vamos por partes. Primeiro, há um prazo entre uma desencarnação e uma nova reencarnação. Não é um prazo fixo, nós não temos, a gente tem notado que é mais ou menos o tempo de uma encarnação, é o tempo de desencarnação no plano espiritual para a nova encarnação. Isso é a média. Mas há pessoas que reencarnam mais rapidamente, quando desencarnaram por acidente, quando foram baleadas. Então a experiência precisa que ela volte logo, que ela tem que seguir a sua experiência. Então a média é demorar um tanto do lado de lá, avaliando a última encarnação, se preparando para depois começar uma nova existência. Mas pode ocorrer que você às vezes está lembrando, vamos dizer, há 15 anos alguém partiu. De repente você está orando por ele e ele já está reencarnado. Mas vai se perder? O que é uma oração que você faz por alguém? É uma emanação de pensamento, é uma vibração do sentimento, e essas ondas alcançam a pessoa onde ela estiver, no plano espiritual ou reencarnada. Agora, ela não vai talvez poder saber o que é isto que eu estou sentindo, porque às vezes sente aquela vibração amiga, como nós às vezes sentimos na vida. É interessante, eu agora me senti tão bem, por que será? São estas vibrações que nos alcançam, ou presenças espirituais. Então, às vezes a pessoa não vai saber que você está orando especificamente. Porém,
Se você se desdobrar pelo sono e no plano espiritual, encontrar com essa pessoa também, ela não morreu, ela continua vivendo. Reencarnou, mas ela continua vivendo. Então, às vezes, vocês se encontram, se for possível, você se encontra e diz: ah, então, e como é que está a sua nova vida? Certo? Quer dizer, às vezes do lado de lá você tem a noção de que um já reencarnou e o outro está desdobrado pelo sono. O corpo dorme e a pessoa se deslocou espiritualmente. E se encontraram no plano espiritual. Isso é possível, certo? Então há muitas situações, não dá para determinar. Mas o sentimento do amor, a vibração boa, nunca é perdida. E atinge o seu endereço. Tá, agora chega, né? Obrigada. Porque, olha, a doutrina espírita não acaba nunca. Obrigada.